Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Coesão e Coerência. Então, temos aí, como vocês sabem, tudo que está na apostila eu copiei para cá, e temos aí esse fragmento. Releia o seguinte trecho da autobiografia de Moacir. Não só histórias de personagens que me emocionaram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Emília, João Felpudo, Hulk, mas também as histórias que eu ouvia de meus pais, de parentes, dos vizinhos e aquelas que eu próprio inventava. O pronome de primeira pessoa, me, foi repetido muitas vezes, como vocês perceberam. Que efeito que essa repetição criou no texto, gente? Então, olha só, a repetição do pronome me ajuda a enfatizar, ou seja, a dar mais força ao texto, né? A dar mais força no texto. E a expressar a forma intensa e diversa com que as histórias afetavam o autor. Como todos os verbos que acompanham um pronome estão no plural, cria-se então uma musicalidade que explora o som da letra M. Me emocionaram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram. Ok? Se o pronome fosse ocultado, o sentido do trecho mudaria? Se o pronome fosse ocultado, o efeito das histórias tradicionais recairia sobre qualquer pessoa, não especificamente sobre o narrador, né, sobre quem falava. Me emocionaram é diferente de emocionaram, porque se fosse só emocionaram, emocionariam, teriam emocionado qualquer um. A palavra histórias representa nesse trecho três tipos de histórias diferentes. Quais são elas? São as histórias tradicionais, as histórias das pessoas que estavam à sua volta e as histórias que o próprio autor inventava. Ele fala isso lá no finalzinho. Certo? Depois, na segunda vez em que a palavra histórias aparece no parágrafo, ela pode ser suprimida. Então, ele já faz essa afirmação. Por que será que o autor optou por preservá-la? E aí? Talvez porque a lista de personagens tenha deixado a primeira referência muito longe da segunda. Então, para o leitor não perder a linha de raciocínio, ele preferiu repetir a palavra histórias. No terceiro caso, a palavra histórias. Ah, perdão, esse aqui foi o que acabei de ler, né? Ah, não, é que a pergunta é parecida, não, a que eu li foi a de cima, perdão. No terceiro caso, a palavra histórias foi suprimida. Por qual expressão ela foi substituída? Ela foi substituída pela expressão aquelas que. Para que um texto cumpra sua função de comunicar, é preciso que todas as palavras que o compõem estejam bem interligadas e estabeleçam entre si boas relações de sentido. A coerência é a lógica interna e externa de um texto. A coesão é a maneira como as palavras são amarradas para produzir sentido. Então, gente, esses conceitos, eles estão muito interligados. Então, a coesão é a maneira como a gente vai amarrar esse texto, né? E aí, esse texto bem amarrado, bem construído, vai facilitar a compreensão dele. E a coerência, ela vai ser o sentido. Então, a coesão vai facilitar, vai causar a coerência. O texto de Moacir é coerente, pois todas as partes de seu relato são compreensíveis ao leitor e remetem a uma infância possível de ser ou ter sido real. E é também coeso, pois percebemos que as palavras mantêm relação umas com as outras e garantem a progressão do texto. Diferencial: a repetição de palavras. A coesão é o mecanismo de construção textual que faz com que uma palavra faça referência a outra palavra, para juntas construírem a rede de sentidos do texto. Muitas vezes o autor repete propositalmente palavras no texto, e essa repetição pode gerar diferentes efeitos. Então, gente, a repetição em um texto científico, né, por exemplo, ele é bem-vindo sempre, né? Mas a repetição, a coesão é sempre bem-vinda. A repetição, ela é evitada em alguns textos científicos, por exemplo, jornalísticos, mas quando ela está presente com um objetivo, com um intuito, como aconteceu, por exemplo, com o pronome me, né? Então, olha só. Repetir traz musicalidade.
Observe no período a seguir como a repetição de palavras e terminações com a letra M ajudaram a realçar, ou seja, enfatizar, né, da força, a sonoridade do período e trouxeram mais poesia para as lembranças do autor. Não são como, né, a repetição. Não só histórias de personagens que me emocionaram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram, mas também as histórias que eu ouvia de meus pais, de parentes, dos vizinhos e aquelas que eu próprio inventava. Repetir enfatiza a rotina ou a ironia. No trecho a seguir, a repetição da palavra já no mesmo período demarcou e realçou a série de ações que foram concluídas pelas personagens. Já jantaram, já viram TV, a típica rotina das casas brasileiras nesse horário. Então, gente, olha só, essa repetição, né, da palavra já, que é um advérbio de tempo, demarcou a série de ações concluídas. Então, eles já jantaram, opa, concluíram essa ação. Eles já viram TV, opa, concluíram essa ação também. Dá a ideia de continuidade. Neste outro trecho, percebe-se que a última palavra de uma frase foi usada como primeira da seguinte. É uma forma de retomar o assunto e dar prosseguimento ao texto. Então, olha só, a história é feita de palavras. Palavras são fundamentais para quem escreve. Então, ó, palavras foi a última palavra, né? A palavra palavras foi o último vocábulo aqui, né, desse período. E o próximo começou como? Com a mesma palavra, né? Para dar esse prosseguimento ao texto. A repetição só é bem-vinda em textos artísticos e subjetivos. Os textos subjetivos, aqueles que mostram sentimento, emoção, reflexão, né? Quem escreve um texto expositivo preocupa-se mais com a clareza e a precisão da informação. Então, se você vai escrever um texto para falar de alguma coisa, expor algum assunto, você vai se preocupar mais com a clareza e com a precisão da informação, né? Que você vai se preocupar, você vai pensar, as informações mais importantes sobre esse texto estão aqui? Esse texto está claro o suficiente, né? Então, quem escreve um texto expositivo preocupa-se mais com a clareza e a precisão da informação do que com os efeitos especiais. Por isso, deve evitar a repetição. Compare esse texto ao próximo. O nome é infância. Que coisa mais estranha é a infância? Quando a gente é criança quer crescer, quando a gente cresce quer voltar a ser criança. Infância. Tempo em que todas as histórias são mágicas. Infância. Tempo em que os portões são trancados e as aventuras proibidas. Queria ter os olhos de criança e o poder de decisão das pessoas crescidas. Gente, que lindo, né? Aí é um poema. Então, olha só, nós temos aqui a palavra criança, né? Na segunda linha, na terceira linha. Temos também na penúltima linha a palavra infância que se repetiu várias vezes, né? Agora temos um outro texto, infância. A infância é o período do desenvolvimento que vai do nascimento até os 12 anos. Na infância passamos por grandes transformações de tamanho, peso e aparência. E é na infância que formamos nossa personalidade. Na infância começamos a formar nosso pensamento sobre o mundo. A infância precisa ser protegida, pois a infância é muito vulnerável e a infância pode ter seus direitos violados. Aqui, gente, nesse texto, não temos um poema, né? E aí, temos um texto expositivo, tá falando sobre esse período da infância, né? E a palavra, o vocábulo infância, apareceu várias vezes. No texto poético, que foi aquele que a gente tinha uma linha embaixo da outra, né? A repetição traz paralelismo, ou seja, a repetição possibilitou estruturas sintáticas parecidas, trouxe musicalidade e cadência, torna-o mais artístico. Já no texto informativo, a repetição é prejudicial ao estilo, torna-o monótono, ou seja, chato, mal escrito. Para evitar a repetição. Como, entretanto, é possível evitar a repetição de palavras quando ela for indesejável? Há vários mecanismos linguísticos para isso, dentre os quais destacamos os seguintes. Usam-se pronomes. Os pronomes são palavras que estão ligadas aos substantivos e servem para substituir um nome toda vez que ele se tornar repetitivo em um texto. Normalmente, os pronomes se referem a nomes que já foram citados no texto e, por isso, podem ser identificados. Observe. A história significa a presença tranquilizante do pai ou da mãe.
E se eles lerem a história, a criança associará o objeto livro com esta imagem protetora. Estará nascendo ali um futuro leitor ou leitora. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, do pai ou da mãe. E se eles lerem a história, eles quem? O pai e a mãe. Então, eles é um pronome pessoal que substitui pai e mãe. Se o pronome eles não fosse usado, o autor seria obrigado a repetir as palavras pai ou mãe, prejudicando o estilo do texto. Mas há casos em que os pronomes antecipam nomes que ainda serão apresentados. É o que ocorre no exemplo a seguir. Comecei cedo. Minhas recordações de infância estão ligadas a isto. Isto que? Aqui a gente tem um pronome que está antecipando, né, que está fazendo referência a o que ainda vai ser dito. Isto que? A ouvir e contar histórias. Usam-se sinônimos. Outro mecanismo que se usa para evitar a repetição é trocá-la por um sinônimo ou por outra palavra que possa remeter a ela. Observe. Homem, uma família. Pai, mãe, filhos. Em casa, à noite. Já jantaram, já viram TV. A típica rotina das casas brasileiras nesse horário. Nesse trecho, a palavra casas tem sentido aproximado de família, mas diversificando, o autor não precisou repetir o termo, né? Então, evitando que o texto se tornasse monótono, chato. A palavra, ou seja, você não usa aquela palavra, você deixa, se você colocou, eles jantaram, brincaram, fizeram arte. Depois, viram mais, sei lá, assistiram ao documentário. Então, assistiram quem? Né? Eles, você ocultou o pronome, né? Oculta-se a palavra. Se a palavra pode ser suprimida, evita-se a repetição e garante-se um texto mais limpo e mais direto. Trata-se de um processo chamado elipse, que é altamente recomendado para criar textos bem escritos. Confira. Não há criança que receba essa notícia sem protestar. Ficará no escuro, aquele escuro que a imaginação infantil povoa de seres fantásticos, não raro, ameaçadores, e por isso reclama, sapateia, chora. A palavra criança apareceu no início do período e não precisou ser repetida, já que os verbos seriam capazes de fazer referência a ela. A palavra foi ocultada, sofreu elipse.